Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A divisa do nosso mês de missões. Está nas maiorias aí das blusas da campanha. Está ali também na parede à minha esquerda. Colocamos o versículo ali para que você entre pela porta principal e já veja o versículo e não se esqueça da nossa divisa. E a divisa diz assim, 2 Coríntios 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Pai, que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações. Obrigado por tudo que já vimos e ouvimos. É a presença do Senhor que faz a diferença neste lugar. É o Senhor mostrando através da sua palavra quem tu és. Muito obrigado a Deus em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como é bom estar na casa de Deus para adorar, para juntos adorarmos o seu nome. Não há melhor lugar para estar. O apóstolo João, no capítulo 6, 68, diz que Pedro disse o seguinte para Jesus: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Essa é a nossa certeza neste lugar, nesta casa de oração. A palavra pregada é a palavra da eternidade, é a palavra de Cristo Jesus. Neste lugar ouvimos testemunhos, pela manhã ouvimos o que Deus está fazendo no Rio Juruá. Grande desafio, irmãos. Vamos plantar uma igreja, mais uma igreja lá no Rio Juruá, com a ajuda dos irmãos. Estamos orando, se Deus tocar no seu coração, se apresente. Nós queremos mandar um casal, uma família lá para o Amazonas, no Rio Juruá, se Deus quiser. Mas temos a Cristolândia aqui pertinho, temos a Vila Minha Pátria, onde já atendemos, recebemos mais de 700 refugiados do Afeganistão, da Palestina, do Irã, estão lá em Morungaba, sendo atendidos pela Junta de Missões Nacionais, por você, quando você oferta. Estamos no Rio Grande do Sul. Em breve, irmãos, nós estamos ajeitando tudo com a nossa diretoria, com o conselho da igreja, com o conselho de missões. Estaremos também apoiando mais uma plantação de igreja no Rio Grande do Sul, através da fé e das ofertas dos irmãos. Por isso que é uma bênção estar aqui. Por isso, quando a igreja está junto e o missionário vem e conta o seu testemunho, é porque o Senhor está salvando e transformando vidas. Não estamos aqui à toa, não estamos aqui para brincadeiras, estamos aqui para louvar e adorar o único que é digno, porque Ele tem feito maravilhas em nosso meio, amém? Jesus tem feito maravilhas. Essa é a palavra que nos garante a vida eterna, a palavra de Deus. Irmãos, você não pode vir à igreja, ou qualquer igreja, ou a esta igreja, apenas porque você tem medo do inferno. Ah, pastor, eu vou na igreja porque eu tenho medo de passar a eternidade longe de Deus. Não venha só por causa do seu medo de ir para o inferno, mas nós viemos aqui porque nós cremos e queremos adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus que tem todo o poder. Isaías, no capítulo 6, diz o seguinte: então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aleluia. Isaías tremeu diante do Senhor por causa da glória do Senhor. Então a nossa vinda aqui nesta noite, ou se você veio de manhã ou virá durante a semana, é para adoração. É para adoração, porque a glória do Senhor se faz presente. A Ele seja todo louvor. Não é por nós, não é por mim, não é pelos meninos da Cristolândia, é pelo Senhor que nos salvou e nos libertou. É por isso que nós estamos aqui nesta noite.
O tema, nossa mensagem hoje é Eis que tudo se fez novo. Esse versículo é muito conhecido pelos crentes, pelos cristãos no Brasil. Você com certeza já leu, já falou, já leu atrás de alguma camiseta ou escrito em algum lugar. E quando nós viemos adorar ao Senhor, o Senhor de todas as coisas, e quando eu leio esse versículo, eu sou impactado. Quando eu vejo esses meninos aqui, eu posso então entender na prática o que esse versículo está dizendo, o que esse versículo quer dizer. Apocalipse 15:4 nos diz que todas as nações virão e adorarão diante do Senhor. Queridos, é isso que eu preciso buscar. É isso que você precisa buscar. Precisamos anunciar que Deus faz nova todas as coisas. Não é só para mim, não é só para você, para todas as pessoas. Seja aqui, seja na África, seja na Ásia, na Amazônia, seja na sua rua, seja na sua casa. Precisamos anunciar que Deus faz nova todas as coisas. Ah, queridos, quando nós somos nova criatura, nosso foco ele é ajustado, a nossa visão é ampliada, então nós não vivemos pelo que nós vemos, mas nós vivemos pelo que nós cremos. E nós temos crido no Altíssimo, no Deus que é único, que é digno de receber nosso louvor e a nossa adoração. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E assim o quê? Por que Paulo nos traz essa conclusão, essa informação? E assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Por que Paulo fala isso? Irmãos, é tão difícil nós termos uma mudança de vida. O Felipe falou aqui várias vezes, foi difícil. Foi um ano muito difícil para esse tratamento, para eu ter essa mudança de vida. E às vezes para nós mudarmos um hábito pequeno, como é demorado, como que é difícil, não é verdade? Às vezes você diz, olha, a partir de segunda-feira eu vou começar a dieta. Eu falei isso sexta-feira para minha esposa também. E a gente vai tentar. E chega a segunda e começa ali a se envolver, e você toma um café e a esposa faz bolo, e ela faz, tá? E ela faz bolo e você almoça e passou. Amanhã eu começo. É o famoso amanhã, né? Amanhã a gente inicia. Amanhã nós começamos, mas isso é só um exemplo. Às vezes tem outras coisas que você se sente mal e você quer mudar o seu hábito. No fim de ano, dia 31, você diz: vou mudar isso, vou começar a orar mais, vou ler a Bíblia toda durante o ano, vou vir para a escola bíblica discipuladora, vou acordar cedo, estarei aqui, vou me matricular. E o ano chega, a gente não consegue, a gente esquece as promessas que fizemos, porque não é fácil realmente, é difícil. Então como é que Paulo ele já chega a essa conclusão? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Como Paulo, ele pode dizer que tudo se fez novo. O próprio apóstolo vai nos dizer nos versículos anteriores. Paulo, a partir do versículo 14, irá nos mostrar, irá revelar à igreja de Corinto o porquê que uma pessoa pode dizer, eu sou nova criatura. Como que nós alcançamos isso? Paulo está falando, irmãos, aqui nesse texto, de algo extraordinário. De algo que não é o homem que faz, não é uma decisão sua, não é algo que você possa fazer que vai te transformar em uma nova criatura. E Paulo nos explica, abra sua Bíblia novamente, agora no versículo 14 do capítulo 5 de 2 Coríntios. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram.
E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Queridos, o Paulo está falando de uma ação de Deus na vida de uma pessoa. O amor de Cristo. O amor de Cristo nos constrange. Paulo, irmãos, ele é a testemunha viva dessa mudança, desse amor que constrange. Paulo, um grande perseguidor da igreja, uma pessoa que não reconhecia Jesus Cristo, que não cria na soberania de Jesus, na divindade de Jesus, é esse mesmo que agora diz: o amor de Cristo nos constrange. Pois uma vez que eu e você somos atingidos por esse amor, passamos também a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É só o amor de Deus que faz isso. E Paulo diz: esse amor irá nos constranger. Ele vai chegar de uma forma tão impactante, tão transformacional, que você só vai querer, como Isaías, estar diante do Senhor e dizer: santo, santo, santo é o Senhor. Esse é o amor de Deus. Queridos, lembra do dia que você aceitou a Jesus? Pastor, eu fui criado na igreja, mas teve um dia que o Espírito Santo te tocou e você selou, e você se entregou a Jesus. Pode dizer, irmãos, não foi algo extraordinário da parte de Deus? Eu lembro quando a minha mais velha, a gente fazendo devocional em casa, normal, né, de todos os dias, mas num dia, ela começou ali a chorar, e eu falando com ela: pai, o que está acontecendo? Não sei, meu coração está diferente, tem algo aqui aquecendo meu coração. E ela chorava. É o Espírito Santo do Senhor selando para a salvação. É a transformação, é a mudança, porque esse amor vai nos constranger. E Ele vai te trazer para perto do Senhor. Aleluia! Eu não merecia, você não merecia, mas Deus agiu na história e libertou você das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi transformado por Jesus, você foi liberto por Jesus, é só pelo amor de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Ah, irmão, se dependesse das minhas promessas, eu não estaria aqui. Se dependesse das suas promessas, que você faria tudo diferente, você cairia novamente, porque só o amor de Deus é capaz de nos deixar firmes no caminho, lutar até o fim. Os meninos estão aqui, se você parar um pouquinho para falar com eles, é exatamente isso. Só o amor de Deus. Só o amor de Deus para mim. Às vezes nós olhamos alguém externamente e diz: ah, ele precisa ser alvo do amor de Deus. Talvez você também está precisando ser alvo desse amor, porque você não teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. O externo vai mudar, mas precisa começar por dentro. O nosso coração precisa ser transformado. E Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange. Irmão, Deus irá nos capacitar cada vez mais a amar a Ele e ao nosso próximo. Nossos irmãos em Cristo merecem ser amados também, e nós também vamos ser amados por Deus. Às vezes nós queremos na igreja vir, cultuar e sair. Mas de manhã, né, a irmã Cleide falou aqui um pouquinho, às vezes um abraço faz a diferença. Não merecíamos salvação, mas o Senhor nos deu a salvação por Cristo Jesus. E quem somos nós para não obedecer ao Senhor e amar ao próximo como a nós mesmos? Porque nenhum de nós merecíamos nada de Cristo,
mas ele demonstra o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Irmãos, você já pensou para pensar nisso? Você é inimigo de Deus, é o que a palavra diz. Éramos inimigos, mas ele nos amou, por isso que Paulo diz, esse amor nos constrange. Você era separado, você estava já com a sua assinatura para o inferno, mas Deus pagou a dívida que era contra nós, através da ação de Jesus Cristo. Por isso que é sim, irmãos, constrangedor. Por isso que todo dia você tem que ajoelhar e falar: Senhor, muito obrigado, eu não merecia, mas a sua misericórdia dura para sempre. Eu não merecia, mas a sua graça me alcançou. Amém, louvado seja o Senhor. Cristo, ele diz aqui, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu. Cristo morreu por todos, irmãos. Logo, todos morreram. Olha aqui, uma mudança já está acontecendo. Através da ação de entrega de Jesus, do seu sacrifício, uma mudança se inicia. Agora você passou da morte para vida. Cristo morreu por todas as suas ovelhas, mas nem todas as pessoas são ovelhas de Jesus. Cristo morreu por todas as suas ovelhas, mas nem todas as pessoas são ovelhas de Jesus. Hoje de manhã, lá na classe, a gente falou, sobre aquela frase, muito conhecida: todos são filhos de Deus. Não é verdade, irmãos. Isso não é bíblico. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Todos estão condenados. Só que aqueles que creem passam a se tornar filhos de Deus para a salvação. Então, quando ele diz, e ele morreu por todos, só que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Ou seja, há uma mudança. Cristo morreu por nós, por aqueles que creem no seu nome. Então, irmãos, aqueles que dizem que todos serão salvos, está errado. É mentira. Gálatas 2:20 irá nos dizer: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ah, irmãos, que alegria, que bom ser alvo desse amor. Eu estou crucificado com Cristo e eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora vivo, eu não vivo por mim mesmo, mas pela fé em Cristo Jesus que me amou e se entregou por mim. É isso que Paulo aqui em Coríntios também está dizendo. Ele morreu. E aqueles que morrem com ele ressuscitam para uma nova vida. Uma vida transformada. Uma vida de libertação. Uma vida de cura espiritual. Porque agora o pecado já não faz mais parte da nossa vida. Mas há uma luta espiritual acontecendo. Porque Cristo pagou a dívida que era contra nós. Ah, irmãos, há essa mudança através do Cristo crucificado. Há essa mudança através do cumprimento da promessa. Deus prometeu, Gênesis 3,15, o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Promessa de Deus. Quem é o descendente? Quem é o descendente da mulher? Jesus Cristo. E como que ele esmaga a cabeça da serpente? Quando ele é sacrificado na cruz. Ele venceu a morte. Amém, irmãos? Ele venceu o nosso último inimigo, que é a morte. Cristo está vivo, Cristo ressuscitou. E a sua igreja está viva com ele. Amém? Louvado seja o Senhor. Pela fé no Filho de Deus, Deus amou você. Ah, pastor, ninguém gosta de mim. Ah, pastor, não tem ninguém que mostre algo por mim, um carinho por mim. Eu quero dizer essa noite, Cristo te amou e se entregou no seu lugar. Ah, queridos,
No corpo de Cristo não há órfãos. No corpo de Cristo não tem ninguém abandonado. No corpo de Cristo não tem ninguém sozinho, porque o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Não há órfãos de Deus. Não há órfãos de Deus. Se você creu em Jesus Cristo, se você aceitou a Jesus Cristo, sua vida é mudada e você é adotado. Você tem um pai, você tem uma família, você não está abandonado, irmãos. Meu querido, você que está nos visitando, se sente abandonado. O Senhor está te chamando essa noite. O Senhor te chama e quer te salvar. Para que você se torne um filho, para que você possa fazer parte desta comunidade, você tem que ser alcançado pelo Evangelho. O Espírito Santo vai mudar a sua vida. Quando, irmãos, somos alcançados por esse amor de Cristo, nossa vida é mudada. Passamos a ter discernimento espiritual para todas as coisas. Olha o que Paulo diz. Assim que, no versículo 16, que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Quando somos nova criatura, quando esse amor nos alcança, a nossa vida é totalmente mudada. E você passa a ter discernimento espiritual para todas as coisas. Tanto quanto a vida e a situação das pessoas ao nosso redor. A nossa régua de avaliação não vai ser mais a minha, não vai ser mais a do pecado, mas vai ser a ótica ajustada ao padrão espiritual de Deus. Quando você passa pela mudança, pela transformação, a sua ótica, o seu foco é mudado e você vai passar a medir as coisas pela régua de Deus e não pela sua própria. É discernimento espiritual. Ele diz, se você algum dia, a partir de agora, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecíamos Cristo segundo a carne, agora já não conhecemos mais. Ah, irmãos, aqueles que avaliaram Jesus pela carne, pela ótica humana, o que eles fizeram? Zombaram de Jesus, o crucificaram, cuspiram nele. Colocaram uma coroa de espinho para zombarem do nosso rei, porque eles estavam avaliando pela ótica humana, como Paulo diz, pela carne. Conhecemos Jesus primeiramente pela carne, mas agora já não o conhecemos deste modo, porque aqueles que são redimidos por Deus, regenerados por Cristo, irão olhar para Jesus como Messias, como Filho de Deus, como Salvador, como Senhor, irão olhar para Jesus como aquele que tem todo o poder para fazer todas as coisas. Paulo aqui está testemunhando, irmãos. Ele olhava Jesus pela ótica humana, por isso ele era um grande perseguidor. Mas agora ele olha Jesus pela ótica do discernimento espiritual. Ele sabe de quem ele está falando. Jesus se revelou, eu sou o Cristo a quem tu persegues. Jesus um dia se revelou a você. Hoje nós temos a palavra. Ela traz a revelação de quem Cristo é. Quem é Cristo para você, irmãos? Qual é a ótica que você está olhando para Jesus? Ah, Jesus é um político. Jesus é um profeta. Jesus é alguém que viveu há mais de 2000 anos. Essa é a ótica humana. Mas a ótica cristã, a ótica dos regenerados, Jesus é o Filho do Deus vivo. Jesus é o libertador do povo. Jesus é o prometido das nações. Jesus é o que o salmista vai dizer, todas as nações virão e o adorarão. Jesus é que João, na visão do Apocalipse, vai dizer, é o Cordeiro de Deus. Esse é o Jesus que eu creio. Esse é Jesus que eu prego. Esse é o Jesus que eu anuncio. Esse é o Jesus que muda qualquer pessoa. Jesus não escolhe um ou outro.
aquele que é mais cheiroso, aquele que usa perfume importado, não. Jesus salva todo aquele que crê. Qualquer pessoa. Pode ser aquele que está na esquina aqui na rua, que ninguém consegue chegar perto por causa do cheiro. Ele vai alcançar. Ele vai alcançar aquele também que está no condomínio de luxo, que o dinheiro não compra a salvação, irmãos. Dinheiro não compra aquilo que nós vamos viver no céu. Somente o sangue do Cordeiro pode transformar e comprar alguém através desse sacrifício de Jesus. Se você vê alguém vendendo salvação aí, repreende o nome de Jesus e sai. Vai embora. Viu isso aí na internet, no YouTube? Sai fora, porque Cristo já pagou a dívida. Ele nos comprou e comprou com preço gigante, com preço de sangue. Louvado seja o Senhor por isso. Ah, irmãos, Paulo, que era esse perseguidor do caminho de Jesus, ele agora é um perseguido pelo Evangelho. Aí então Paulo, irmãos, chega no versículo, aqui para nós, versículo 17, chega nesse momento da carta para a igreja de Corinto, e ele diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Devido ao que Jesus fez, não por nós, não por você, mas pelo ato redentivo de Cristo na cruz, você pode ser nova criatura. Por isso que Paulo diz, olha, o amor nos constrange, ele morreu por todos, ele agora nos dá uma nova ótica, ele nos transformou, ele nos dá visão espiritual, ele nos dá discernimento. Se eu conhecia Cristo pela carne, agora eu conheço pelo Espírito. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. É a conclusão do apóstolo para aquela igreja. Ele vem tratando, e todo o texto de Corinto, Coríntios antes, vai tratar sobre isso. E agora ele chega, olha a igreja, presta atenção, só será tudo isso possível se vocês estiverem em Cristo. Apenas uma maneira de você ser nova criatura, meu irmão, minha irmã, meu querido visitante. Apenas uma maneira, se você estiver em Cristo, assim você será salvo. Porque quem não está em Cristo está condenado, como diz João 3:18. Fora de Cristo não há salvação. Fora de Cristo não há salvação. João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. É apenas um caminho. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É Cristo, somente Cristo, é por Cristo, irmãos. Paulo diz, se alguém estiver em Cristo, não há outra maneira. Reflita sobre isso. Você tem a oportunidade de ter a sua vida transformada hoje por Cristo Jesus. Porque os que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas já passaram. Isso, irmãos, é definitivo. Está definido. Quem está em Cristo é nova criatura. E quem é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. O pecado vai ser abandonado. A mentira vai ser tirada em nome de Jesus. Os contratos ilícitos serão rasgados em nome de Jesus. A corrupção, a fornicação, a pornografia vai sair em nome de Jesus, porque você é nova criatura em Cristo. Se você estiver em Cristo, você vai ser transformado. Você vai ser uma nova pessoa. Você vai ter uma nova identidade, porque agora você vai ter a identidade de Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, irmãos. As coisas velhas vão embora. Aquela mulher que estava em adultério, o que Jesus diz para ela? Vá e não peques mais. É mudança.
é deixar aquilo que não agrada a Deus. Ser nova criatura é abandonar as velhas práticas. Cristo muda vidas, Cristo muda histórias, Cristo muda famílias, Cristo muda circunstâncias, Cristo muda lugares, Cristo muda aquilo que você fazia, Cristo muda todas as coisas e as torna novas. Porque o amor de Cristo nos alcançou. Eis que tudo se faz novo. Queridos, a morte eterna era certa, mas em Cristo tudo se fez novo. Você, nessa noite, já queria chamar o pessoal do louvor para estar aqui comigo. E você hoje pode agora ter essa vida eterna com Deus, por meio de Jesus Cristo. As coisas velhas já passaram. Você é nova pessoa. Regenerada, redimida, justificada e salva. Hoje é dia de transformação. Jesus transforma. Somos testemunhas da reconciliação de Cristo. Nós um dia também fomos reconciliados. Se você entrou aqui hoje achando que para você não tem mais solução, que ninguém mais te aguenta, ou você está lembrando de alguém aí hoje, que você diz, Senhor, não aguento mais orar por essa pessoa, não desista. Em Cristo tudo se faz novo. As coisas velhas vão passar. As coisas velhas se tornarão novas em Cristo Jesus.